Capítulo 5. Será que isso é verdade? A avaliação de premissas. Relembremos os 3 testes porque um argumento deve passar para ser bom. 1. Deve haver boas razões para aceitar suas premissas. 2. O argumento deve ser válido ou forte. 3. Suas premissas devem ser mais plausíveis do que sua conclusão. Nos 2 últimos capítulos vimos como avaliar a questão de saber se as premissas sustentam a conclusão. Agora vamos ver em que casos encontramos boas razões para aceitar as premissas. Mas por que razão devemos nos limitar a aceitar as premissas? Este livro é sobre métodos de persuasão. Não deveriam todas as afirmações ser apoiadas por argumentos? Isso, obviamente, não se pode exigir. Se exigirmos uma justificação para cada afirmação, nunca mais acabaremos o procedimento e nunca mais começaríamos. Quando alguém faz uma afirmação, temos de decidir se a aceitamos ou não. 3 atitudes que podemos ter em relação à verdade de uma afirmação. Podemos aceitar que é verdadeira, podemos rejeitá-la por ser falsa, podemos suspender o juízo. Não pretendemos ser sábios nem nos obrigar a tomar posição em qualquer tema. Rejeitar uma afirmação significa dizer que ela é falsa. Às vezes, é melhor suspender o juízo e avaliar o argumento o melhor que pudermos. Se descobrimos que o argumento é válido ou forte, podemos então preocupar-nos com a questão de saber se a premissa é verdadeira. Critérios para aceitar ou rejeitar afirmações. Não há regras absolutas que regulem quando devemos aceitar ou rejeitar afirmações ou suspender o juízo. É uma aptidão que temos para saber que devemos levar em consideração os aspectos apresentados a seguir por ordem de importância. A afirmação contradiz a nossa experiência pessoal, rejeite-a. Que diríamos sobre alguém que nunca confiasse na sua própria experiência? Alguém que fosse sempre subserviente em relação à autoridade? Alguém que tivesse de perguntar ao padre da sua paróquia se pode comer salada de alface? Alguém que tivesse de consultar um atlas para saber se a sua terra natal fica ou não no Paraná? Alguém que tivesse de perguntar ao professor se a sala em que está é branca ou não? O leitor diria que uma pessoa assim é louca. É preciso ser louco para não acreditar que a nossa própria experiência é a fonte mais fidedigna de informação que temos a respeito do mundo. Temos de acreditar na nossa própria experiência porque provavelmente é o melhor que temos. Obtemos todo o resto de segunda mão. Será que devo confiar no meu amigo, na minha esposa, no padre, no pastor, no rabino, no meu professor, no meu presidente, num filósofo importante, quando o que eles dizem contradiz a minha experiência? Espero que não. Esse é o caminho da demagogia, da intolerância e de coisas ainda piores.
Não precisamos acreditar em tudo o que as autoridades dizem. Não se esqueça disso. Os líderes e a imprensa manipulam muitas vezes a população. Será que temos obrigatoriamente de tomar cerveja na praia? Que trocar o carro por um modelo mais novo? Que consumir tais e tais produtos? Será que todos os gordos são preguiçosos? Que todas as loiras são burras? E quanto ao meu vizinho, cujo peso está bastante acima da média, mas é a pessoa mais trabalhadora que já vi? E a colega loira, que é a mais inteligente da escola? É preciso esquecer nossas próprias experiências para acreditarmos numa grande mentira, e isso muitas vezes acontece. Os líderes, não só políticos, líderes religiosos, economistas de prestígio, por exemplo, às vezes repetem uma mentira e vezes sem conta. E nós começamos a acreditar nela, apesar de contrariar a nossa experiência. Alguns ativistas do cristianismo repetem como verdade algo que nunca foi dito pelos evolucionistas, como o homem descende do macaco. Os humanos e os primatas superiores descendem de hominídeos primitivos, o que não é a mesma coisa. Parte da causa da crise financeira, que começou em 2008, deveu-se ao fato de as agências de classificação de risco divulgarem avaliações tendenciosas. Muito bem, já percebi. Pode o leitor dizer: não confie nos políticos e na imprensa. Não, é muito mais que isso. Compare todos os rumores, todos os boatos que houve com o que você sabe sobre a pessoa ou sobre a situação. Não repita o boato. Isso acontece mais e mais frequentemente com a internet e com certos conselhos sobre como e onde investir seu dinheiro. Seja racional e não parte da multidão só por medo de ser diferente ou por receio de perder uma oportunidade. Portanto, confie na sua experiência. Contudo, uma experiência irrefletida pode também levar a conclusões apressadas e a preconceitos. Acontece que suas memórias nem sempre são de confiança. Responda rapidamente a estas perguntas. De que cor é o teto da sua cozinha? Qual é o padrão dos ladrilhos do seu banheiro? Qual era o preço da alface na semana passada? Qual foi o último número que você viu? É provável que tenha conseguido responder, mas tem certeza de que suas respostas estão corretas? Faça a experiência com um amigo. Ficará surpreendido pelo fato de que muitas vezes pensamos que temos certeza de coisas que não sabemos. Todos pensamos que as testemunhas oculares são as melhores provas que podemos ter quando andamos à procura de um criminoso. Mas alguns especialistas dizem que as testemunhas oculares são péssimas. Quando temos uma arma à frente da cara, não nos lembramos de nada. A polícia, em geral, junta um suspeito com alguns detentos um pouco parecidos entre si, para que uma testemunha o identifique. A polícia tem de lembrar a testemunha que o comprimento e a cor do cabelo, assim como a barba, podem ter mudado e tem de ter muito cuidado para não dizer algo que influencie a testemunha, pois a memória é muito influenciável. Parece que muitas situações tendemos
Parece que em muitas situações tendemos a reconstruir o passado. Qual é, então, a moral da história? Confie nas suas próprias experiências, mas tenha cuidado com as armadilhas a que a memória nos empurra. No entanto, às vezes temos razão em não confiar na nossa experiência. Vamos ao circo e vemos um mágico cortando uma moça em duas. Nós o vimos, logo, deve ser verdade. No entanto, não acreditamos que seja verdade. Por quê? Porque contradiz demasiadas coisas que sabemos sobre o mundo. Ou ainda mais estranho que isso, dia após dia vemos o sol nascer no leste e se pôr no oeste. No entanto, dizemos que a Terra gira em torno do sol. Não aceitamos a nossa própria experiência porque há uma longa história, uma teoria sobre o modo como a Terra gira no seu eixo. E essa história explica tanto outros fenômenos, como as estações do ano e o movimento das estrelas no céu, tão bem e tão claramente que a aceitamos. Temos um argumento convincente para rejeitar nossa própria experiência. E esse argumento baseia-se em outras experiências nossas. É por isso racional, nesse caso, aceitar esta afirmação que contradiz algumas das nossas experiências. Rejeitamos uma afirmação baseada em nossa própria experiência nas seguintes circunstâncias. Temos boas razões para duvidar da nossa memória. A afirmação contradiz outras experiências nossas e há um bom argumento, uma teoria contra ela. Há outro problema com a nossa experiência. Muitas vezes não é da nossa experiência que nos recordamos, mas do que deduzimos dela. Vemos uma pessoa correndo e outra desesperada e inferimos que a primeira roubou a bolsa da segunda, mas não foi isso que vimos realmente. Ou uma pessoa conhece dois chineses muito bons em matemática e afirma que todos os chineses são bons em matemática. Claro que ela está fazendo uma generalização errada, o que será discutido no capítulo 14. Tudo o que se justifica que ela diga a partir da sua experiência é que todos os chineses que conheceu eram bons em matemática. A afirmação contradiz outras afirmações que sabemos serem verdadeiras. Rejeite-a. São 2 horas e eu estou pensando em ir ao correio, comprar um selo e enviar uma carta. Um amigo me diz que não vale a pena porque o correio está fechado na hora do almoço. Eu não acredito nele porque sei que os estabelecimentos de correio não fecham para o almoço. Não é por experiência pessoal que sei que os correios não fecham para o almoço. Não telefonei para lá hoje, nem fui lá. Sei que não fecham por ter lido em algum lugar que não fecham ou porque é do conhecimento público. Estas fontes de conhecimento não são tão fidedignas como a experiência pessoal, mas até a experiência pessoal pode falhar, mesmo que ontem eu tenha estado nos correios na hora do almoço. Pode ser que tenham mudado o horário e que hoje já estejam fechados. Mas é desta forma, por meio da leitura, do que a informação oficial nos diz ou do conhecimento público, que sabemos a maior parte das coisas que sabemos. Imagine que alguém tenta me persuadir a não ir jantar com uma amiga que tem AIDS para não correr o risco de ser contaminado.
Eu rejeito a afirmação de que posso ser infectado com o vírus da AIDS por jantar. Eu rejeito a afirmação de que posso ser infectado com o vírus da AIDS por jantar com ela, porque é do conhecimento público que a AIDS só pode transmitir-se por meio do contato com fluidos corporais. E apresento este argumento, portanto, ao jantar com alguém, é altamente improvável que haja trocas de fluidos corporais entre nós. Logo, não há o risco de contrair AIDS nessa situação. A afirmação contradiz uma das outras premissas, não a aceito. Não temos de saber muito sobre o mundo para afirmar que um argumento com premissas que se contradizem é mau. Uma das afirmações tem de ser falsa e sabemos que as premissas falsas não nos dão qualquer razão para aceitar a conclusão. Imagine que ouço alguém dizer no rádio: há cada vez menos segurança. Temos de ser mais duros no combate ao crime. Devemos ser mais duros no combate ao tráfico de drogas. Devíamos ser mais duros no combate ao tráfico de drogas e ter maiores índices de detenções para fazer as pessoas saberem que o crime não compensa. Temos de reforçar os efetivos policiais e ser mais duros nas penas aplicadas aos criminosos. E precisamos também reduzir os impostos. Não é admissível uma taxa sobre o movimento bancário para financiar a construção de mais prisões. Talvez haja maneira de fazer estas afirmações serem consistentes entre si, mas à primeira vista parecem inconsistentes. Não é possível reduzir os impostos e aumentar os efetivos policiais ao mesmo tempo. Se aumentarmos as penas e as detenções, teremos de construir mais estabelecimentos prisionais e não podemos construir sem receitas que têm de vir dos impostos. A partir destas afirmações contraditórias, podemos demonstrar que o Sol nasce no sul. Isso é consequência do fato de que, na lógica tradicional, uma contradição implica dedutivamente qualquer coisa. Esse ponto deverá ficar claro no capítulo 6. Partir de premissas contraditórias conduzirá sempre a um argumento válido. Por que então devemos rejeitá-lo? Porque não será jamais um bom argumento. Reveja as definições de argumento válido e bom. A afirmação é oferecida como uma experiência pessoal de alguém que conhecemos e em quem confiamos, e essa pessoa é uma autoridade no tema em causa. Aceite-a. Imagine que um amigo me diz para não usar a carteira no bolso de trás quando viajo de trem em São Paulo. Ele é policial e todos os dias tem conhecimento de roubos deste gênero. Eu acredito na premissa que ele me apresenta e noutras que ficam por formular, e na conclusão que dela se segue. Faz sentido. Meu amigo é uma pessoa de confiança e o que ele afirma é o tipo de coisa que ele conhece bem. Por outro lado, imagine que um amigo me diz que devo fazer um curso de gestão de empresas para poder depois encontrar um bom emprego. Será que devo aceitar sua afirmação?
O meu amigo me conta de outras pessoas que ele conhece e que encontraram bons empregos depois de terminar esse curso. Mas quais são exatamente as possibilidades de encontrar um bom emprego depois de um diploma em gestão de empresas? Seria mais razoável procurar estatísticas, talvez junto aos sindicatos, para ver quais são exatamente as probabilidades de se encontrar um bom emprego. Serão realmente melhores do que se eu fizer um curso de informática, ou de jornalismo, ou de direito? Eu não rejeito a afirmação do meu amigo. Suspendo o juízo até ter mais informações. A afirmação é proferida por uma reputada autoridade em quem podemos confiar por ser um especialista da área em causa e por não ter qualquer motivo para nos enganar. Aceite-a. Um catedrático de medicina da Universidade de Campinas anuncia publicamente que há um risco sério de que a soja transgênica possa causar problemas aos seres humanos. Ele não tem interesses pessoais a defender em relação a este assunto. É um especialista e está em posição de analisar a investigação levada a cabo nesta área. É razoável acreditar nele. Mas o ministro da Agricultura afirma que não há qualquer risco. Será que ele é um especialista em genética? Ou será um economista ou sociólogo? Isto é importante para que possamos saber se devemos ou não confiar na sua capacidade para interpretar resultados da investigação médica nesta área. E ele pode ter motivos para nos enganar, uma vez que os plantadores de soja, que não querem diminuir seus lucros, o estão pressionando. Não há qualquer razão para aceitar sua afirmação e há alguns motivos para rejeitá-la. O ministro da Educação afirma que o ensino básico no Brasil está no bom caminho e tem melhorado em qualidade. Ele tem acesso a dados sobre a matéria e se há alguém em posição de saber se isso é verdade ou não é ele. Mas ele tem um forte motivo para nos enganar. Se ele dissesse que o ensino só tem piorado, todos atribuiriam as culpas a ele próprio. Por isso, não podemos confiar nele. Temos de procurar estudos independentes que comparem a qualidade do nosso ensino com a dos outros países e com situações anteriores no nosso próprio país. As autoridades que merecem nossa confiança mudam com o tempo. E quando altos dirigentes de uma instituição mentem, toda a instituição fica em situação duvidosa. A moral da história é que algumas autoridades merecem mais confiança do que outras, mesmo nas áreas da sua especialidade. Algumas autoridades podem ter motivos para nos enganar, e quanto mais uma autoridade diz a verdade, mais digna é de nossa confiança, mas basta uma só mentira para arruinar sua reputação. Quando as autoridades discordam, devemos suspender o juízo, mas nem sempre podemos suspender o juízo. Se eu for um juiz e dois especialistas em balísticas discordarem quanto à questão de saber se a bala que matou a vítima proveio ou não da arma do réu, que hei de fazer? Tenho de tomar uma decisão, mesmo perante uma autoridade que reconheço ser especialista numa dada área e que não tem motivo algum para me enganar.
tenho muitas vezes que julgar por mim mesmo. A afirmação foi apresentada numa revista científica reputada ou numa obra de consulta fidedigna. Aceite-a. As afirmações avançadas nas melhores revistas científicas de medicina, biologia ou informática, por exemplo, podem, em geral, ser aceitas como verdadeiras. Mas é preciso que essas revistas obedeçam a alguns critérios de qualidade científica. Uma revista cujos artigos, antes de serem publicados, sejam avaliados anonimamente por especialistas, pareceristas, oferece mais garantias de qualidade acadêmica. Algumas revistas de grande circulação internacional ou mesmo nacional, como a Nature, a Scientific American, o New England Journal of Medicine ou o Anuário Estatístico do IBGE, oferecem garantias de alta qualidade. Já a National Geographic ou a Super Interessante, apesar de serem revistas incontestavelmente sérias, oferecem menos garantias, já que a investigação apresentada em seus artigos é paga pela própria revista. Para que as afirmações de uma revista, obra de consulta ou organização possam ser aceitas, é preciso que essas fontes ofereçam garantias de que são fidedignas e sérias. Não basta um nome como Instituto de Investigação Avançada em Cibernética para nos garantir que a instituição em causa merece a nossa confiança. Algumas enciclopédias de grande reputação internacional, como a Enciclopédia Britânica, oferecem boas garantias e as suas afirmações podem, em geral, ser levadas a sério. Mas mesmo uma obra tão imparcial como um dicionário pode estar pura e simplesmente errada. Um bom método é comparar mais de uma fonte. Se suas afirmações não coincidirem, pelo menos uma delas está errada. Claro que este método é falível. Se compararmos um horóscopo com o resultado de um daqueles questionários tolos que muitas vezes aparecem nas revistas femininas, poderíamos concluir que ambos apontam para uma dada decisão, como deixar de estudar ou pedir o divórcio. Mas como nenhuma destas fontes tem qualquer credibilidade, o fato de ambas serem compatíveis é irrelevante. Dois mentirosos que coincidem na mesma mentira não estão dizendo a verdade. A afirmação surgiu num órgão de comunicação social habitualmente fidedigno e que não tem qualquer motivo para nos enganar. Aceite-a. No que diz respeito a jornais, televisão, rádio, revistas não científicas e outros órgãos de comunicação social, a confiança que nos merecem é, em parte, como a confiança que os nossos amigos nos merecem, e em parte, como a confiança que uma autoridade merece. Quanto mais lermos um dado jornal, por exemplo, melhor poderemos avaliar se devemos ou não confiar na exatidão das suas notícias ou se o jornal é tendencioso. Eis alguns fatores que podemos usar para avaliar as notícias de um jornal ou de uma revista semanal. A. A fonte tem sido de confiança?
Um jornal que, ao longo do tempo, tenha noticiado com rigor os acontecimentos é provavelmente fidedigno quando noticia um acidente de automóvel. Um jornal que tenha sido processado muitas vezes por difamação não é provavelmente um veículo fidedigno no que respeita à vida privada de figuras públicas. B. A fonte é ou não tendenciosa na questão em causa? Um canal de televisão que seja sistematicamente tendencioso relativamente a um candidato às eleições presidenciais, por exemplo, não deve ser levado muito a sério quando afirma que um dos candidatos se contradisse duas vezes. Pode ser verdade, mas pode ser uma questão de interpretação, ou pode ser completamente falso. C. A fonte citada é identificada? Você sabe quem escreve os artigos que lê no jornal? Se um artigo não estiver assinado ou se as fontes não são identificadas, quando os jornalistas escrevem segundo nossas fontes, é provável que o artigo não seja senão a reprodução de um comunicado de imprensa. Não confie nesses artigos. Nunca há boas razões para aceitar uma afirmação de uma fonte não identificada. A fonte do governo, que alguns jornais e revistas às vezes citam, é ainda menos digna de confiança do que a própria pessoa que está citando. E a verdade é que o jornal que faz este tipo de citações está apenas se protegendo. Caso se prove que o que se afirmava, caso se prove que o que se afirmava no artigo era completamente falso, o jornal pode defender-se dizendo que a sua fonte, apesar de habitualmente bem informada e bem intencionada, cometeu um erro desta vez. A plausibilidade não é a mesma coisa que a verdade. Suspenda o juízo. Imagine que encontra a seguinte afirmação: às vezes baleias migram sempre para o hemisfério sul quando no hemisfério norte é inverno. Parece plausível, mas isso não significa que a afirmação seja verdadeira. A plausibilidade não é a mesma coisa que a verdade. Se uma afirmação parece verdadeira, temos uma boa razão para não a rejeitar, mas devemos tentar confirmá-la ou infirmá-la. Se a conclusão do argumento, quando essa afirmação ocorre, for importante. As afirmações que mais provavelmente daremos o nosso assentimento, sem para isso termos boas razões, são precisamente as plausíveis que se repetem vezes sem conta. Essas afirmações estão presentes na publicidade, são repetidas pelos políticos, pelos jornalistas, pelos nossos familiares, nos rumores e nos boatos. Não as rejeite, suspenda o juízo. Lembre-se de que há três atitudes que podemos tomar relativamente a uma afirmação. Podemos aceitá-la, rejeitá-la ou suspender o juízo. Dizem que a colisão em que a princesa Diane morreu foi um acidente. Bobagem! Alguém acredita que iriam deixar uma pessoa assim tão alcoolizada conduzir o carro? A verdade é que a família real inglesa queria vê-la morta. Não gostavam da ideia de ver os filhos do príncipe Charles serem criados pelo novo namorado árabe da princesa Diane.
Queriam vê-la morta e tinham poder suficiente para consegui-lo. E têm o poder para encobrir a história. A família real britânica tem mais dinheiro que muitas grandes empresas. Foi um assassinato. Essa teoria da conspiração não prova nada. Na melhor das hipóteses, essas afirmações representam algumas razões, e nem sequer muito boas, para suspender o juízo quanto à verdade da afirmação. O acidente não foi provocado. A plausibilidade e a possibilidade não são o mesmo que a verdade. E a publicidade? As leis que impedem os publicitários de mentir descaradamente não foram feitas pelo fato de os publicitários terem o hábito de dizer sempre a verdade. Muitas campanhas publicitárias são argumentos cuja conclusão muitas vezes apenas implícita afirma que devemos comprar o produto, frequentar um dado estabelecimento ou usar certo serviço. Algumas vezes, as afirmações feitas na publicidade são exatas, sobretudo no que respeita a medicamentos, mas muitas vezes não são. No entanto, não há nada de especial em relação à publicidade. A publicidade deve ser avaliada segundo os mesmos critérios que usamos para ajuizar a verdade de qualquer afirmação. Se você acha que devia haver critérios mais rigorosos para a publicidade, é porque talvez você esteja avaliando as outras afirmações com suficiente cuidado. Argumentos regressivos. Não acredite que as premissas de um argumento são verdadeiras só porque a sua conclusão é verdadeira. Imagine que uma pessoa apresenta um argumento cuja premissa parece bastante razoável e cuja conclusão temos a certeza que é verdadeira. É natural pensar que se trata de um bom argumento, um argumento com premissas verdadeiras. Por exemplo, todos os políticos agem em interesse próprio. Geovelino é um político, logo, Geovelino age em interesse próprio. Você pode conhecer Geovelino e ter certeza que a conclusão é verdadeira e as premissas são razoáveis. Será então um bom argumento? Não. Poderá haver ou poderá ainda ser eleito um político que não age em interesse próprio. A primeira premissa não é necessariamente verdadeira e o argumento não é bom. Se uma pessoa apresentar razões para pensar que uma afirmação é verdadeira, e se ela for realmente, e se as razões forem plausíveis, é fácil pensar que essas razões são realmente verdadeiras. Mas isto é um erro. Essas afirmações podem ser falsas e o argumento pode ser deficiente. Um argumento serve para nos persuadir da verdade da sua conclusão e não para nos persuadir que as suas premissas são verdadeiras. Não acredite nem proponha argumentos regressivos. O único caso em que podemos regredir da conclusão para as premissas é quando a conclusão é falsa e o argumento é válido. Neste caso, sabemos que, pelo menos, uma das premissas é falsa. Síntese. Critérios para aceitação e rejeição de premissas. Veja a seguir uma lista dos critérios para aceitar ou rejeitar afirmações sem provas. Os critérios estão apresentados pela ordem em que os devemos aplicar. Rejeite-a. A afirmação contradiz a experiência pessoal. Exceções. A nossa memória não é boa. Há um bom argumento contra a nossa interpretação da experiência. Não se trata da nossa experiência, mas do que inferimos a partir dela. Aceite-a.
Temos conhecimento da afirmação por experiência pessoal. Rejeite-a. A afirmação contradiz outras afirmações que sabemos serem verdadeiras. Não aceite. A afirmação contradiz pelo menos uma das premissas. Aceite-a. A afirmação é apresentada por uma autoridade reputada em quem podemos confiar por ser um especialista da área em causa e que não tem motivo para nos enganar. Aceite-a. A afirmação está disponível numa reputada revista científica ou numa obra de consulta de confiança. Aceite-a. A afirmação surge num órgão de comunicação social que é habitualmente fidedigno e que não tem motivos para nos enganar. O autor não conta maus argumentos. Confundir a pessoa com o argumento. Suponha que eu lhe apresente um argumento para sustentar a afirmação de que o pensamento crítico deveria ser ensinado a todos os alunos do ensino secundário, mas que não consigo persuadi-lo. Então eu salto para cima da mesa, começo a dançar pagode, ao mesmo tempo em que faço malabarismos com laranjas e repito o argumento. Será que o argumento ficou melhor? Suponha que alguém lhe diz que eu não tenho crédito na praça por passar um cheque sem fundos. Será que o argumento ficou pior? Temos padrões que nos dizem quando um argumento é válido ou forte, bom ou mau. Pode ser mais fácil a alguém recordar o meu argumento se eu danço samba muito bem, ou alguém pode sentir alguma repulsa se souber que tenho a mania de dar cheque sem fundo. Mas o argumento é bom ou mau, independentemente de como eu ou outra pessoa qualquer o apresentarem, independentemente das credenciais de quem o apresenta. Confundir o argumento com confundir o autor com o argumento. Um argumento confunde uma pessoa com um argumento confunde uma pessoa com o argumento se usar a seguinte premissa ou se precisar dela. Quase todos os argumentos que ela apresenta sobre são maus. Confundir a pessoa com o argumento sempre produz um mau argumento. Maria, ontem fui falar com o professor Robert sobre escrita criativa. Ele disse-me que a melhor maneira de escrever um romance é começar por fazer um resumo do enredo. João, você deve estar brincando. Ele nem sequer fala português. O argumento implícito do João é o seguinte: não acredite no que o professor Robert diz sobre escrita criativa porque ele não fala português. Para que este argumento seja forte, temos de adicionar a seguinte premissa implausível: quase todos os argumentos que qualquer pessoa que não saiba português possa apresentar sobre escrita criativa são maus. Podemos também confundir um grupo com um argumento. Mário. Esta proposta de criar um programa de trabalho social na agricultura para os desempregados é uma ótima ideia. Pedro. É claro que não. Essa é uma das propostas do movimento dos sem terra. Confundir um grupo com um argumento é um dos truques favoritos dos demagogos.
é um importante instrumento para estabelecer estereótipos e preconceitos que já teve como consequência guerras e massacres. Confundir a pessoa com a afirmação. Mesmo assim, sabemos que às vezes se justifica aceitarmos uma afirmação por causa de quem a profere. Chama-se a isto apelo à autoridade. Contudo, é um erro, isto é, um mau apelo à autoridade aceitar uma afirmação por darmos demasiado crédito a alguém que não é realmente uma autoridade. Pedro, que acha da nova lei sobre o cinto de segurança? João, deve ser péssima, pois foi proposta pelo PSTB. Muitas vezes tratamos nossos amigos como se fossem autoridades. Aceitamos as suas afirmações porque pensamos que eles são autoridades em praticamente tudo, ou porque nos envergonhamos de não o fazer. Outras vezes, temos a convicção de que se todo mundo acredita em algo, isso deve ser verdade, ou que se todos fazem algo, isso deve ser um bem. Maria, não acredito no que estou vendo. Você jogou a lata de cerveja na rua. Pedro, e daí? Todo mundo faz a mesma coisa. Apelo à prática comum. Um argumento é um apelo à prática comum se usar a seguinte premissa, ou se precisar dela. Se todas as pessoas o fazem, não há mal nenhum em fazê-lo. Apelo à crença comum. Um argumento é um apelo à crença comum se usar a seguinte premissa, ou se precisar dela. Se todas as pessoas acreditam nisso, é porque é verdade. Um apelo à prática ou à crença comum é geralmente mau, mas nem sempre. Quando fui à Austrália e vi todos os motoristas dirigindo pela esquerda, pensei que eu também deveria proceder assim. Nesse caso, trata-se de um bom apelo à prática comum. Às vezes podemos aceitar uma afirmação em função de quem a profere, mas é sempre um erro rejeitar uma afirmação como falsa em função de quem a proferiu. Confundir o autor com a afirmação. Um argumento confunde o autor com a afirmação se usar a seguinte premissa ou se precisar dela. Tudo o que diz sobre é falso. George Orwell e os seus colegas detestavam o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Lord Halifax, mas Orwell concordava com Halifax quanto à existência de países que praticavam atrocidades. Exasperado, Orwell desabafou com os seus amigos. Estas atrocidades aconteceram mesmo apesar de Lord Halifax ter dito que aconteceram. Falsa refutação. Pedro, deveríamos proteger a floresta e proibir o abate indiscriminado de árvores. Já há pouquíssimas florestas no Brasil. As florestas são importantes porque reciclam o ar e preservam a vida selvagem. E depois de abatermos uma floresta, não há maneira de a recuperarmos. João, você está dizendo que não devíamos abater indiscriminadamente as árvores? Mas não foi você que comprou uma casa de madeira? A rejeição que o João oferece ao argumento de Pedro parece razoável. As ações de Pedro
parecem contrárias à conclusão que ele quer estabelecer. Mas, quer isso aconteça, quer não, a casa de madeira pode bem provir do cultivo sustentado de árvores, e o João não respondeu ao argumento de Pedro. Não se justifica que João ignore o argumento de Pedro só por causa das atitudes deste último. Se Pedro responder a João dizendo que a madeira da casa provém do cultivo sustentado de árvores, poderá estar caindo numa armadilha. João terá conseguido que ele mude de assunto e que a discussão se centre sobre um tema completamente diferente. O que João tentou foi uma falsa refutação, algo que não vai ao encontro do que está em discussão. Falsa refutação. Um argumento é uma falsa refutação se usar as seguintes premissas ou se precisar delas. Primeiro, fez ou disse que, o que mostra que ele ou ela não acredita na conclusão do seu próprio argumento. Segundo, se alguém não acredita na conclusão do seu próprio argumento, o argumento é mau. Parece que todos nós ansiamos pela consistência tanto das ações como das palavras. Não confiamos nos hipócritas. Mas quando detectamos uma contradição entre ações e palavras, no máximo podemos acusar a pessoa de ser hipócrita ou irracional, o que nada tem a ver com a argumentação, mas o argumento pode mesmo assim ser bom. Em qualquer caso, muitas vezes a contradição é apenas aparente e não real. Todas estas maneiras de confundir o autor com a afirmação ou com o argumento são às vezes referidas pelo termo latino ad hominem, contra a pessoa. Resumo: não podemos provar tudo. Temos de admitir algumas afirmações como verdadeiras ou nunca chegaremos a começar a discutir. Mas em que circunstâncias devemos aceitar uma afirmação que alguém apresenta sem provas? E em que circunstâncias devemos suspender o juízo? Não há regras simples e diretas, mas podemos formular algumas diretrizes. O mais importante é a experiência. Se uma afirmação for contrária ao que sabemos por experiência própria ser verdade, devemos rejeitá-la. Ou, se for contrária ao que sabemos, apesar de não o sabermos por experiência pessoal, devemos rejeitá-la. Inclinamos-nos a aceitar afirmações de pessoas em quem confiamos e que têm conhecimento do que estão dizendo, assim como de autoridades respeitadas. Mas temos de ter cuidado para não sermos demasiado complacentes com as autoridades. Por outro lado, é um erro pensar que uma afirmação é falsa só por causa do seu autor. Em geral, argumentamos mal ao rejeitar tudo o que uma pessoa ou certo grupo de pessoas afirma. Pior ainda é quando rejeitamos um argumento por causa de quem o apresentou. Os argumentos são bons ou maus, independentemente de quem os apresenta. Estudo complementar. A psicologia estuda, entre outras coisas, a questão de saber até que ponto as testemunhas oculares são fidedignas e ainda a natureza da memória. Na teoria do jornalismo e da comunicação, discute-se a fiabilidade de várias fontes na comunicação social e as práticas tendenciosas no jornalismo. How We Know What Isn't So, de Thomas Gilovich, Free Press, é uma obra sobre as razões psicológicas que levam as pessoas a acreditar em afirmações pelas razões erradas. Auto-engano, de Eduardo
Guianet, São Paulo, Cia das Letras. É um delicioso livro sobre as mentiras que contamos a nós mesmos, como adiantar o despertador para não perder a hora e quanto levamos a sério os argumentos que sustentam nossas próprias crenças. Conforme publicado na prestigiosa revista Nature, o movimento criacionista continua exercendo uma enorme pressão para desencorajar o ensino da teoria da evolução e outras teorias ligadas a esta nas escolas norte-americanas, o que já tem tido reflexos no Brasil. O movimento criacionista levou ao lançamento de uma revista tida como científica, o Answers Research Journal, uma publicação gratuita dedicada à pesquisa sobre o criacionismo e o dilúvio universal dentro de uma perspectiva bíblica. Apesar de o editor ser um geólogo, Andrew Snelling, de Brisbane, Austrália, auto-intitulado diretor de pesquisa da Answers in Genesis, e de ser uma revista cujos artigos seriam avaliados por pareceristas, o próprio editor informa que os artigos serão avaliados por aqueles que apoiam as posições assumidas pela revista. Casos como esse devem ser vistos com muito cuidado. De acordo com nossa perspectiva exposta neste capítulo, a afirmação foi apresentada numa revista científica reputada ou numa obra de consulta fidedigna, aceite-a. O que é ou deixa de ser fidedigno ou reputado fica difícil de ser avaliado em casos extremos por pessoas sem formação científica, incluindo legisladores e formadores de opinião. Num caso assim, é relevante a opinião de especialistas da área em causa, levando-se em conta quais interesses políticos, ideológicos, etc., estes possam ter.